E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitson do canal Programador Excel VBA. Nesse vídeo vou falar sobre Spin Button, o objeto Spin Button. E vamos estar trabalhando com o evento Spin Up. Antes de começarmos o vídeo, peço a você, caso ainda não seja inscrito, clique no botão inscrever-se. E só reforçando o seguinte, às vezes o pessoal pergunta por que a gente não dá continuidade no próximo vídeo a algo que a gente começou em um vídeo anterior, certo? Só para que vocês entendam, o nosso último vídeo foi esse de como carregar o número de páginas no controle multipage. E esse vídeo eu estou dando continuidade a esse mesmo vídeo. Porém, observe que até a gravação desse vídeo alcançamos apenas 75 views, certo? Então, muitas vezes, devido ao vídeo não trazer tantas views, a gente entende que o pessoal não gostou do conteúdo. Então, a gente acaba deixando aquele conteúdo pela metade e trazendo um novo conteúdo. Porém, nesse vídeo eu vou estar dando continuidade ao que a gente aprendeu na aula passada. Então, vamos lá. Vou pressionar aqui a tecla Alt F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Caso não apareça o seu do jeito que apareceu aqui o meu, vou fechar aqui. Também vou estar fechando essa aba aqui. Você simplesmente pode pressionar a tecla combinada Ctrl mais R ou simplesmente clicando e exibir Project Explorer. Duplo clique aqui no nosso Useiform e é esse aqui o formulário que a gente está programando. Vou só executar aqui para que vocês entendam o seguinte. Deixa eu remover aqui esse end sub. Qual é a intenção desse vídeo? A intenção desse vídeo é que conforme eu clique aqui no meu Speed Button, ele avance de multipage, certo? Ou seja, avance de página e mude o cabeçalho aqui que eu tenho, certo? Observe que eu estou na page 1, ou seja, eu estou na guia cadastro. Se eu avançar aqui, eu quero que a minha guia de dados pessoais fique destacada em vermelho. Ou seja, eu vou estar na página 2. Se eu clicar aqui novamente, se eu estiver na página 2 e avançar, ele vai mudar, obviamente, de página e vai ficar agora destacado em vermelho a guia consagração. Perfeito? Então vamos lá aprender como fazer isso. Vou fechar aqui. De antemão, só vou mostrar para vocês rapidamente aqui, para que fique mais claro os objetos que vamos estar trabalhando, certo? Então, aqui o que é que vai acontecer, certo? Isso aqui nada mais é do que uma imagem. Observe aqui que é um controle image. Se eu arrastar aqui para o lado, ó, observe que aqui é uma imagem. Vou arrastar bem aqui para o lado. Observe que por baixo dela tem uma outra imagem. E vou também arrastar, ó, e tem uma terceira imagem, ó. Se eu clicar nessa primeira aqui, que é a que está por trás, a última, observe que ela está renomeada como IMG Consagração. Essa segunda aqui está renomeada como IMG Cadastro Membro. E essa terceira aqui, que é a primeira aqui no caso, IMG Dados Pessoais, certo? Se eu arrastar um pouco mais, ó, vocês vão observar que essa terceira aqui, que no caso seria a minha primeira, ela está destacada dados pessoais em vermelho, ó. Já essa aqui está destacada é o cadastro de membro. E se eu arrastar um pouco mais, ó, vou tentar aqui selecionar ambos os objetos. Deixa eu verificar aqui se eu consigo pegar. Vou tentar pegar novamente esse objeto aqui e esse aqui também. E vocês vão perceber que a última aqui, o que está destacado é a consagração, certo? Então nada mais é do que eu estou trabalhando com 3 imagens. E conforme eu vou avançando, ambas as imagens todas aqui estão com a sua propriedade visível como false. Porém, conforme eu vou avançando, ele vai mudar a propriedade visível de uma delas com valor true, ou seja, visível. Então só vou deixá-la visível conforme a page correta, certo? Então, em outras palavras, eu estou aqui na guia consagração, ó. Deixa eu mostrar para vocês, eu estou aqui na guia consagração. Então, se eu estou na consagração aqui, deixa eu até deixar aqui para ser condizente com a nossa page. Aqui vai ser a nossa cadastro. Essa vai ser a nossa cadastro. Essa daqui vai ser minhas dados pessoais. E essa a consagração, certo? Ou seja, se eu tiver aqui na minha page 1, se eu tiver na guia cadastro, esse carinha aqui vai estar destacado em vermelho, pois é a guia correspondente à guia cadastro. Se eu tiver aqui na guia dados pessoais, esse carinha aqui vai estar destacado em vermelho, ou seja, dados pessoais. E se esse carinha aqui eu tiver na guia consagração, quem vai estar destacado, obviamente, vai ser a minha page aqui consagração, certo? Ou seja, a minha imagem consagração. Então vocês podem reparar que são 3 imagens, as 3 estão posicionadas uma acima da outra, tudo no mesmo top e no mesmo left, para dar aquela sensação, aquele evento, certo? Que
que o usuário não entende isso, mas ele imagina que a gente está mudando de cor dos objetos. Ele não entende que são 3 objetos diferentes, certo? Então vamos aqui, eu vou aqui tentar reposicionar novamente os objetos aqui, um sobre o outro. Vou colocar esse aqui, deixa eu pegar esse aqui também. Observe que eu estou tentando botar aqui o mais próximo. Esse por trás aqui é o meu parâmetro, certo? Ou seja, eu vou deixar ambos no mesmo top e no mesmo left. Então o top aqui no caso é top 0 e o left 0. Ou seja, vou selecionar, vou tentar aqui selecionar esta daqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar as duas ao mesmo tempo. E essa daqui também, certo? Então eu vou deixar ambas com top 0 e o left 0 também. Vou dar um enter. Agora sim, ó, todas as 3 estão novamente reposicionadas uma sobre a outra. Então, conforme dito, todas as 3 estão com a propriedade visível como falso, certo? Então, em outras palavras, vamos aqui executar. Se eu executar agora, vocês vão ver que não vai acontecer nada. Eu não mudo de página e também não vai mudando aqui a cor das minhas pages, certo? Então vamos lá. Duplo clique aqui no nosso objeto. Ele carregou o evento SpeedBoot Change, ou seja, o evento principal dele é o Change. Conforme eu digite alguma coisa, ou clique já nele, já executa alguma coisa. Eu vou mudar aqui para o SpeedBoot Up, perfeito? Então vou estar trabalhando com o evento Spin Up, ou seja, conforme eu clique, ele vai avançar e vai executar alguma ação. Então vou só apagar essa codificação aqui. Vamos dar ênfase apenas nesse código aqui. Pronto. Então com o evento Spin Up, conforme eu clique nele, ele vai avançar. Perfeito? E o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou declarar uma variável chamada i. Pode ser qualquer nome, certo? E vou dizer que ela vai ser do tipo integer, pois ela vai armazenar números e números inteiros, no caso. Eu vou dizer que a minha variável i vai ser atribuída a ela o quê? O que tiver no meu multipage, ou seja, no meu controle multipage, 1, que é o nome do meu objeto, ponto value, ou seja, a sua propriedade value é a sua propriedade do valor. E esse ponto value, vou deixar por enquanto só até aqui, certo? Eu gosto muito de deixar, às vezes que aconteça alguns erros, para que você entenda por que eu faço isso, certo? Se eu já colocar aqui todo o procedimento correto, vocês não vão conseguir identificar por que eu coloco isso, por que eu coloco aquilo, certo? Então vou deixar por enquanto só até aqui. E vou fazer o seguinte. Vou dizer que a minha multipage, depois de ser atribuído o valor à minha variável i, a minha multipage 1.value, agora vai receber o valor da variável i. Perfeito? Se eu executar agora, como é que acontece? Se eu clicar aqui, ó, até agora nada acontece, ó, diferente. Por que nada acontece? Porque a minha variável i, ela está recebendo o valor da minha page. Perfeito? Ou seja, a minha page nesse momento, provavelmente ela está com o valor 0. Como ela está com o valor 0, ela não foi auto-incrementada, ou seja, ela não consegue avançar. Outras palavras, eu preciso incrementar ela para que ele entenda que conforme eu clique, ele avance, certo? Como é que eu faço isso? Então vocês podem ver que simplesmente eu só colocando que a minha variável i recebe o valor da minha multipage.value e a minha multipage.value recebe a minha variável i, nada acontece de diferente, certo? Então vou fechar aqui. Dá um duplo clique aqui novamente no meu objeto. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Deixa eu verificar aqui o evento aqui. Perfeito. O evento initialize no meu ZForm, ele já carrega a minha multipage com valor 0. Perfeito? Ou seja, como ela carrega com valor 0, quando eu inicializo o meu formulário, deixa eu tirar esse comando aqui para ver o que acontece diferente. Exibir Project Explorer do ZForm 1. Vou deixar selecionado, por exemplo, essa page aqui, ó. Como eu não defini em que valor eu quero que inicialize a minha page, então se eu parei nesse momento nessa page aqui, por exemplo, se eu tiver feito alguma manutenção nela, eu estiver mexendo nela, eu parei nela, quando eu executar ela vai estar ela selecionada, certo? Como eu não defini qual page eu quero que inicialize, ele vai inicializar da última que eu parei. Então se eu executar agora, vamos ver o que acontece diferente, se acontece alguma coisa.
Observe que ele está dizendo aqui 2 de 3. Aqui eu já vi uma diferença, acho que vocês repararam que o normal é que ele inicializasse 1 de 3. Se eu clicar aqui nada acontece diferente, aqui também não. Perfeito. Duplo clique aqui no nosso userform e vou novamente aqui descomentar, perfeito? Então voltando ao que a gente está explicando aqui, eu vou precisar que esse multipay de 1.value seja auto-incrementado, certo? E onde é que eu faço esse incremento? Eu vou colocar aqui após o meu value mais 1. Ou seja, eu vou dizer que minha variável i vai receber o valor da minha page que estiver ativa mais 1. Perfeito? Esse valor aqui vai ser armazenado nessa variável e obviamente esse valor aqui vai ser descarregado na minha própria multipage novamente, ó. Se eu executar agora, vamos ver se acontece alguma coisa diferente. Observe. Não sei se vocês repararam, ó. Vou executar de novo, foi muito rápido. Eu estou na minha cadastro, ó. Porém, se eu clicar, ó, observe que ele mudou para dados pessoais. Aqui não mudou nada porque eu ainda não fiz o comando para atualizar essa informação aqui. Se eu clicar aqui, ó, mudou para consagração, ó. Observe que o simples fato de eu colocar mais 1, a minha variável i, já fez um efeito de avançar minhas pages. Se eu clicar agora, ó, vai dar um erro, certo? Vou clicar aqui em depurar. E o que acontece aqui, ó? Minha multipage.value é igual a 2. E a minha variável i é igual a 3. Por que deu esse erro? Eu tenho 3 multipages. Porém, a sua contagem começa a partir de 0. Ou seja, em outras palavras, eu estou visualizando 3 pages, porém a sua contagem começa a partir de 0. Ou seja, eu tenho a multipage 0, a multipage 1 e a multipage 2. Eu não tenho a multipage com valor 3. Ou seja, vai dar esse tipo de erro. Claro que a gente vai fazer uma correção para que não dê esse erro, certo? Como eu disse para vocês, eu gosto de deixar que aconteça para que vocês entendam por que eu coloco isso, por que eu coloco aquilo, certo? Para aqueles mais apressadinhos, eu peço aí que, caso não queira aprender essa parte, avance o vídeo. Ou simplesmente peça só o arquivo disponível mediante o seu e-mail, certo? Quem realmente quer aprender, eu peço que não pule a sequência desse vídeo, perfeito? Então vamos lá. Então vou obviamente parar aqui o código e vamos continuar aqui no incremento, certo? Então aqui vocês já viram que através de eu colocar esse mais 1 a esse objeto, eu já consigo avançar de pages. Porém, quando eu chego na minha última page e eu quero avançar, vai dar um erro, certo? Porque eu não vou ter aquela page que a minha variável i está armazenando o valor. Perfeito? Então a gente já sabe que está funcionando o código. Porém, quando chega na última page e a variável i tem um valor acima do valor da última page, acaba ocorrendo um erro. Perfeito? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma verificação antes, ó. If me.multipage1.value. Se ela for igual, ou seja, se o valor da minha multipage.value for igual ao meu próprio me.multipage1.value, me.multipage1.count.pages. Ou seja, eu estou utilizando a propriedade pages do controle multipage. .pages.count. Ou seja, eu vou contar as minhas pages do meu controle multipage. Então o que? Se a quantidade de pages do meu controle multipage for igual ao valor da minha page, eu não faço nada, certo? Se não, eu vou executar isso daqui, ó, e vou colocar um end if. Vai dar um outro erro aqui, certo? Vou deixar que ocorra o erro para que vocês entendam. Vou executar aqui. Se eu clicar agora, ele avançou para a segunda page, avançou para a terceira page, que tem um valor de 2, já que a primeira tem um valor de 0. Vamos ver o que acontece agora. Ele vai novamente dar aquele valor. Não foi possível definir a propriedade value, valor de propriedade válida. Ou seja, o valor, observe aqui, ó, multipage1.pagesCount 3, multipage1.value 2. Ou seja,
2 não é igual a 3. Certo? Como não é igual, então ele executou, ele ignorou essa condição aqui e veio para cá. Aqui a gente sabe que já estava dando aquele erro, certo? Então, o que é que eu faço aqui para driblar essa situação? Vou parar aqui o código, obviamente. Não tem como eu alterar o valor da page, sendo que, por padrão, pela linguagem de programação aqui dela, a page já começa com o valor iniciado de 0. O que eu posso fazer aqui é subtrair a quantidade de pages após a contagem. Não sei se vocês estão me compreendendo. Com esse carinha aqui, eu estou fazendo a contagem de pages. E eu posso tirar, por exemplo, 1 dessa quantidade, para que coincida a quantidade da minha multipage com a contagem. Se coincidir, não vai ocorrer aquele erro, certo? Porque dessa forma aqui, sempre eu vou ter a quantidade acima do valor. Por quê? Porque a contagem começa de 1 em diante. Já os valores da minha page começam a partir de 0. Ou seja, eu sempre vou ter uma quantidade acima do valor da minha multipage. Em outras palavras, basta eu colocar, por exemplo, aqui, ó, menos 1. Certo? Ou seja, ele vai fazer aqui a contagem e vai subtrair 1 após fazer a contagem. Certo? E depois disso ele vai, obviamente, ele vai comparar esse cara com esse cara aqui. Se esses dois caras forem iguais, os valores, então não vai fazer nada. Ó. Perfeito? Vamos lá verificar o que acontece. Vou executar. Observe que eu estou na page 1, certo? Que é a page cadastro, que tem um valor de 0. Vou clicar aqui. Passei para a page 2, que tem um valor de 1. Passei para a page 3, que tem valor de 2. Vou clicar novamente e observe que não acontece mais nada. Ó. Ou seja, não ocorre mais aquele erro. Perfeito? Então aí a gente já aprendeu como fazer essa situação. Como é que eu altero aqui, ó, esse texto, certo? Como é que eu altero esse texto conforme eu vou clicando aqui? A gente já viu na aula anterior como é que eu faço carregar esse texto, certo? Observe que ele já está carregando aqui o texto, ó. Perfeito? Então ele já está carregando aqui o texto. Então como é que eu faço? Agora, conforme eu clique no Speed Button, no evento Spin Up, ou seja, eu avance e ele mude aqui os valores. Muito simples, ó. Duplo clique aqui. Abaixo aqui desse multipage 1.value, igual aí, eu vou colocar o seguinte comando. Vou dizer que a minha mi.lbl, número páginas, que é o nome do meu objeto, .object. Digitei aqui a propriedade errada. .object. Perdão novamente. Deixa eu selecionar aqui a propriedade que paguei. .object. E vou atribuir a esse objeto. Vou atribuir o texto. O texto, como é um texto, vou colocar entre aspas duplas. Então, o texto que eu vou atribuir vai ser o número de páginas. Deixa eu botar uma acentuação aqui. Número de páginas. Aspas duplas. Aspas duplas. Vou deixar número de páginas. Não vou deixar espaçamento. Vamos ver o que acontece sem o espaçamento. Vou concatenar o texto número de páginas concatenado com o meu multipage 1.value mais 1. E vou estar concatenando com o texto de aspas duplas. E vou estar novamente concatenando com o meu objeto multipage 1.value.count. Perfeito? Ou seja, o meu objeto LBL número página, minha label, vai estar recebendo o texto, número de páginas, concatenado com o valor da minha page mais 1. E vai aparecer o texto entre esses dois objetos, o texto de,
concatenado com o meu multipage.value.count. Perfeito? Entre esse dia aqui, eu vou deixar um espaçamento aqui entre eles. E o meu número de páginas aqui, eu vou deixar um espaçamento aqui para que ele não se aglutine, certo? Ou seja, não fique tudo junto a informação. Então vamos executar aqui em outras palavras, ó. 1 de 3, certo? Eu estou na guia, estou na primeira page, com o valor 0. Então cliquei, qualificador inválido. Deixa eu verificar aqui o que aconteceu errado. Aqui no caso, não é ponto value, aqui é ponto pages. Perdão, vou executar. Ele executou e o formulário se escondeu aqui, ó. Número de páginas, 2 de 3. Eu estou na segunda page, ó. Número de páginas, 3 de 3, ó. Perfeito? Observe, ó. Aqui, eu não consigo mais avançar. Se eu não tivesse colocado esse mais um. Sempre tem a curiosidade, vocês, de fazer algo diferente, certo? Por exemplo, eu coloquei o mais um. Vou tirar o mais um aqui para ver o que acontece. Vamos executar aqui, ó. 1 de 3. Vou clicar. Observe que eu avancei, ó. Observe que eu avancei, mas o meu objeto não mudou. 1 de 3, ó. Agora mudou para 2 de 3 e agora não faz mais nada. Ou seja, eu estou na terceira page e ele está me indicando que eu ainda estou na 2 de 3. Então aquele mais um faz aquela mesma correção que eu coloquei do menos 1 lá no if. Certo? Pois, como eu estou na page 0, então, quando eu botei lá multipage, o número de páginas é igual a minha multipage.value, ou seja, ela é igual a 0. Ou seja, não mudou de contador lá, certo? Quando eu coloquei mais um, então ele mudou o valor. 1, quando eu cliquei, 2 de 3, 3 de 3, certo? Vamos aqui, duplo clique aqui, vou desfazer e vamos executar de novo, ó. Eu estou na 1 de 3, cliquei, 2 de 3, 3 de 3, certo? Então, aquele simples fato de botar um mais um ali, deu esse efeito, ó. Perfeito? E aí vem agora, deixa eu ver aqui quantos minutos a gente já tá. Infelizmente aqui o vídeo já tá bem longo, mas vamos tentar encerrar logo nesse vídeo, certo? Peço aí a sua paciência, grato a quem conseguiu assistir até agora. Então vamos lá, ó. Conforme eu mude agora, ó, aqui eu não consigo mais fazer nada, porque eu já estou na page, na última page, certo? Obviamente a gente vai programar para que quando eu clique aqui, no meu spin button down, no evento spin down, eu retorne, certo? Então a gente está aprendendo aqui no spin up, no evento spin up, conforme eu avanço. Então o que vai acontecer aqui? Deixa eu só fechar aqui e executar de novo. Conforme eu clique aqui, ele vai mudando de cor aqui esses carinhas, certo? Como são 3 imagens e as 3 estão com a visibilidade falsa, certo? Apenas uma está com a visibilidade true, ou seja, ativa, que no caso é a cadastro de membro, ó. Se eu avançar, o cadastro de membro continua ativo, ó. Avançar, o cadastro de membro continua ativo. Ou seja, conforme eu vou avançando, se eu avançar para a consagração, quem vai estar ativa é a consagração. Ou seja, essa daqui vai estar invisível e o usuário vai estar vendo aquela que está por trás dela, que é a última no caso, certo? Então ela vai estar visível, essa e a outra vão estar invisíveis. Ou seja, vai dar aquele tom, certo? Aquele efeito como se ela estivesse realmente mudando de cor, sozinha, certo? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Muito simples. Vocês viram que eu tenho 3 objetos aqui, os 3 estão com o mesmo tópico, ou seja, com a mesma distância para o topo e com o mesmo left, ou seja, a mesma distância à esquerda, certo? Se eu clicar sobre essa, propriedades, essa está com a visibilidade falsa, que é dados pessoais. Provavelmente, eu devo estar com a visibilidade true, que deve ser a primeira, certo? Que é a cadastro de membro. Por isso que vocês conseguem ver ela toda vida que eu vou avançando. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Duplo clique nesse objeto. Vou fechar aqui meu jornal de propriedades. Deixa eu só deixar esse carinha aqui. Voltar aqui ao nosso código. O speed button. O speed button spin up. Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Agora eu vou ter que verificar qual speed button, perdão, qual foi a page que foi selecionada, certo? Conforme ela foi selecionada, eu vou querer que ele exiba aquele objeto, imagem para mim. Ou seja, ele vai exibir a imagem correspondente à minha guia, certo? Se a minha guia é cadastro, eu vou querer ver ela destacada lá em vermelho, cadastro. Se é dados pessoais, eu vou ver a dados pessoais destacada em vermelho. Se for a consagração, eu vou ver a consagração destacada em vermelho. Como é que eu faço isso?
simplesmente aqui, ó, após esse carinha aqui, eu vou colocar um if, certo? Vou verificar se o quê? Se o meu multipage, que é o meu objeto, ponto value, for igual a 0, ou seja, se for minha primeira page, certo? Que estiver selecionado. Então o que? Então eu vou querer que o meu mi ponto, vou colocar aqui o meu mi para facilitar a minha administração, mi.img, minha imagem cadastro membro, que é a minha page lá relacionada ao cadastro de membro, ponto visible, seja igual a true. Ou seja, ela vai ficar true conforme ela já está nesse momento, certo? Ela é a única que está true das três lá. O meu próximo objeto é o meu mi.img, por exemplo, dados pessoais, ponto visible, igual a false. Perfeito. Até aqui vocês não vão ver muita diferença, porque nesse momento a única realmente que está ativa, visível, é a cadastro membro, certo? Mas a partir do momento que eu fizer o próximo else, vocês vão ver a diferença. Meu mi.img, consagração, ponto visible, igual a false. Perfeito? Agora eu vou verificar se a page que foi selecionada é a page com valor 1. Se foi, como é que eu faço, certo? Vou copiar toda essa estrutura aqui para ser mais breve, Ctrl C, e vou colar aqui, ó. E aqui eu vou acrescentar um else. Ou seja, então se o quê? Então se a minha multipage.value for igual a 1, então o quê? Então a minha cadastro membro vai ser falsa, a sua visibilidade. A dados pessoais vai estar com a visibilidade como true, ou seja, vai estar como ativa. E a consagração continua com a visibilidade como false. Perfeito? Acho que vocês estão compreendendo aí a lógica, ó. Se entenderam? Então vocês sabem que basta eu copiar isso daqui, Ctrl C, aqui Ctrl V, certo? Deixar só um espaçamento aqui para não ficar tudo junto, para não ficar tão poluída aí a visão de vocês. E aqui eu vou colocar um 2. Eu só tenho 3 pages, lembre disso. A page 0, a page 1 e a page 2. Se foi a minha page 2 que foi selecionada, então eu quero o quê? Então eu quero que a minha cadastro membro fique com a visibilidade false. Eu quero que a minha dados pessoais fique como false, a sua visibilidade. E quem vai ficar com a visibilidade true é a imagem consagração, ó. Perfeito? Obviamente eu vou colocar um end if aqui para fechar a estrutura if. E pronto, vou só dar o Ctrl B, salvei e vamos executar. Observe que nesse momento eu estou com o cadastro de membro, certo? Ela é a única que está ativa mesmo, visível. E está lá, selecionada, certo? Conforme eu vá mudar aqui, eu vou mudar agora para dados pessoais. Observe o que vai acontecer aqui, ó. Cliquei, dados pessoais agora está em vermelho. Que corresponde a minha dados pessoais, observe, ó. Minha terceira page, consagração, ó. Perfeito? Então, o usuário do nosso sistema, ele não entende que são 3 imagens, certo? Ele imagina que é um controle que conforme eu clique, ele vai mudando de cor. E dá um tom bem profissional, se vocês repararem. Aqui eu utilizei 3 imagens. Nesse formato, vocês podem estar utilizando em outros formatos diferentes. É apenas uma ideia. No próximo vídeo, vai ser mais rápido, mas a gente vai trabalhar com o evento Spin Down, que basicamente vai ser a mesma lógica, certo? Só que aí a gente vai subtrair, ao invés de somar. Perfeito? Mas vai ser a mesma lógica. Fica aí o dever de casa, quem já souber fazer, vá fazendo aí, beleza? Então, eu peço a você que gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. É muito importante, certo? Às vezes a gente vê vídeos com poucas visualizações e acaba não querendo dar continuidade. Mesmo querendo, às vezes não dá vontade de querer gravar um vídeo com o mesmo conteúdo para dar continuidade, certo? Eu sei que tem gente realmente que quer aprender. Sei que tem pessoas que já sabem do conteúdo e acabam não abrindo o vídeo para assistir. Infelizmente aí acaba me atrapalhando um pouco, certo? Eu peço a você que já conhece o conteúdo, pelo menos abra. Deixa aquele seu gostei, embora você não assista todo. Você vai estar me ajudando, certo? Então, peço o seu gostei. Peço que, se possível, você compartilhe esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte dos grupos de Excel. Se você tem interesse nesse arquivo, deixa o seu e-mail nesse momento aí. Que quem respondeu o e-mail no vídeo passado, eu vou estar passando nesse momento já com esse arquivo atualizado. Perfeito? Então, muito obrigado. Falou!